E aí, pessoal, então na aula anterior a gente abordou as abas File e Database e agora a gente vai abordar a aba Tools. Essa aba aqui já é uma aba mais avançada, pessoal que realmente é expert em Lifecycle Assessment. E aí aqui a gente consegue, a partir de códigos, a gente consegue criar e conectar é, base de dados, fonte de base de dados. Ahn, a gente consegue também. Existe um arquivo que chama biblioteca. Nesse programa de Lifecycle Assessment. E aí, a partir dessa biblioteca, ela vai falar para o seu programa como organizar uma base de dados. Por exemplo, se você tem uma base de dados que ela, ela vem, por exemplo, da China, e aí ela não está organizada nesse esquema aqui. Aí, se você colocar é, uma biblioteca, essa biblioteca vai organizar a sua fonte de base de dados. Aqui no caso é para você exportar a sua biblioteca, né? O seu modelo. Então, é isso aí. E aí aqui a gente consegue conectar com outros servidores para obter base de dados, para também trocar arquivos, para colocar nossos dados na nuvem, para rodar os nossos dados em um outro computador da nuvem. E aí aqui tem umas configurações, mas mais avançados, a gente vai abordar em outras aulas. E aí help, a gente pode pedir help online, vai abrir aqui uma guia do website com os manuais. Não abriu, mas aqui eles têm alguns manuais, learning, OpenLC manual. Aprendi muita coisa também lendo esse manual. Você tem que ver cada. É, durante o meu estágio, eu li cada guiazinha dessa aqui para poder entender o software, mas mesmo lendo, você não vai conseguir aprender 100% ou virar um expert. Você tem que praticar também no software. Então foi assim que eu aprendi. E aí é um bom método para vocês estar aprendendo. E aqui, essa é uma parte importante do Help, que é About OpenLC. Que aqui vai mostrar a versão que está instalada no seu computador. E aí vocês podem ver mais detalhes aqui. Dos plugins que tem no software. E é isso, pessoal. Aí, se alguma coisa não está rodando no seu software, por exemplo, a base de dados não está funcionando, não está carregando, você não consegue fazer nada, você desinstala da sua máquina e instala de novo, que aí vai voltar a funcionar. E aqui abre um histórico, né, do software, quando foi aberto, quando não foi. Mas, e aí é isso, pessoal. E aí as preferências aqui é mais em relação ao software. O que eu mais mexo aqui são nas configurações, que a língua a gente pode mudar, por exemplo, para colocar para português, mas não tudo vai ser mudado para português. O uso da sua memória também, você pode colocar aqui, ó, para usar mais memória. Isso é bom. A interface também vocês podem mudar. Vou mudar o meu para o Dark. Não, não mudou. Vamos ver.
Vamos ver se muda pro Dark. Não. Preferências. Configurações. Light, North, Dark. Apply. Reset window layout. Dark. Apply. Corte. Experimental features. Aqui algumas opções do software. Aqui os números, quando você tiver saudade de fonte de base de dados, como os números, como que você quer os seus números. Vou colocar aqui, ó, só 2 casas decimais, não, 3, 2, tá bom. Importar e exportar. Aqui aparece a URL. Que a gente vai abordar em uma outra parte do curso, beleza, pessoal? Mas então é isso. É uma base, é um programa bem simples, né? Não tem segredo. Também vocês conseguem fechar quando vocês estiverem trabalhando com a base de dados de vocês. Por exemplo, vou abrir aqui o meu EPS from my crowd. Foi um experimento que eu fiz no meu estágio na França. E aí eu criei essa base de dados a partir de dados abertos, mas ela não está completa porque alguns dados estavam faltando. Aí tá carregando, pessoal. Aí ele exportou essa base de dados para um computador para ter um backup. Porque eu já tinha trabalhado com esse software antes. Então ele reconheceu a base de dados que eu tinha no meu computador e deixou aqui. Ela é uma base de dados que é um pouco pesada, porque ela está completa. E aí tá aqui as pastas que eu criei de processos. Por exemplo, energia que utiliza no processo, a produção do produto. Por exemplo, eu defini aqui 1 kg do produto a partir dos componentes. Ó, pessoal, só para mostrar para vocês. Aí. E aí vocês vão ver que o LCE é tipo assim, composto por produto, subproduto, subproduto. Aí aqui, ó, os componentes químicos para produzir os nutrientes. Esses são os nutrientes que foram utilizados para produzir. E aí é isso, pessoal. E aí, ó, essa é uma base de dados completa que eu peguei de uma fonte de dados aberta. Eu não sei se ainda está aberta, mas eu vou mostrar para vocês. Beleza, pessoal? Então é isso. Esse aqui já é um projeto já mais avançado, né? Que também me custou bastante tempo para poder montar. E eu vou mostrar para vocês. Beleza, pessoal? Então é isso.